tem na vida, né? E aí, por talvez uma mera coincidência, o Brasil também perdeu, voltou para casa, né? Então, eu vejo que... aí eu vejo que, assim, acho que culminou nessa palavra, que hoje o povo está mais triste, né? O pessoal que gosta de futebol. E parece que é uma confirmação, né? Realmente. A palavra que eu já tinha preparado, já estava no meu coração, inclusive até estava conversando com o Roberto lá na obra, era sobre o joio e o trigo. E a gente fiquei falando lá sobre o joio e o trigo com ele lá, quase uns 15 minutos. Quase fiz uma pregação para ele, né? Do joio e do trigo. E eu tava assim, sabe quando você fala assim, olha, é isso aqui que eu tenho que pregar. Mas aí Deus mudou meu coração, né? E parece que tudo corroborou para ser isso mesmo, né? É uma coisa assim, que a gente às vezes não fala muito, porque talvez é triste até falar, né? Mas, para nós que sabemos o significado dessa palavra, deve ser uma alegria para nós. Mas a contrapartida é que nós não temos essa disposição de viver com isso em alegria. Geralmente nós gostamos de viver em alegria sendo alegre, né? Não triste. E é bem complicado mesmo para nós. E às vezes até nós mesmos que às vezes lemos a Bíblia e conhecemos um pouco, até outros que conhecem bem mais, têm dificuldade de lidar com essa situação. Porque é uma coisa que, na verdade, talvez às vezes ela é até mais forte que a nossa. Mas eu peço a Deus que hoje Ele me ajude. Eu fiz um esboço aqui bem pensado sobre isso, sabe? E rabisquei, né? Escreve de novo. Mas eu queria falar hoje sobre sofrimento. Então eu vi que a palavra realmente calhou, até aqui confirmou. Que é uma coisa que ninguém gosta, né, de passar nesse sofrimento, né? E uma palavra, como eu disse, difícil da gente encarar ela assim, com naturalidade, né? Com alegria. Mas por toda a Bíblia, Deus diz que o sofrimento é necessário e que nós devemos encarar ele com maturidade e até com uma alegria. Não, Deus não está dizendo que você não vai entristecer e talvez não vai chorar por alguma coisa. Mas você tem que encarar isso com maturidade, com discernimento, sem perder, né, a sua postura. Né? Tem gente que desespera diante de um sofrimento, né? Mas a Bíblia não ensina a gente a desesperar, né? Nós sabemos que até Jesus chorou pela morte de Lázaro. E é normal, porque nós temos sentimento. Mas, digamos assim, a vida não pode parar por causa do sofrimento. É aí que está o X da questão, né? Talvez muitos crentes, no sofrimento a vida para. E aí que você conhece, na verdade, se esse crente realmente está firmado na rocha ou está construído num monte de areia, né? Então, e nós vamos falar sobre isso hoje. Então, o título que eu dei aqui é Sofrimentos à Luz da Cruz. Vou dar uma explicaçãozinha para nós entender sobre isso. Primeiro, por que sofrimento à luz da cruz e não só sofrimento? Porque assim, o sofrimento, a parte da luz da cruz, é aquele sofrimento que todo homem sofre ali, mas sem a presença de Deus. Ou seja, digamos assim, tem sofrimento que é inevitável. Vou dar um exemplo. A parte da luz da cruz aqui. A parte da luz da cruz. Por exemplo, um ímpio morre um ente querido,
Ele vai sofrer, não vai? Ele pediu para sofrer? Não, morreu a mãe dele, o pai dele, na família, ele não pediu para sofrer. Então foi inevitável, assim também como tem sofrimentos inevitáveis na Bíblia. Só que o ímpio ele não sabe o que fazer, porque para ele a morte é o fim, né? Ele não tem nem esperança de encontrar aquele ente. Falando também terrenamente falando, tem sofrimentos que poderia ser evitado, ou seja, evitável. Mas o que acontece? Às vezes, na maioria das vezes, a gente poderia evitar e não evita. Vou dar um exemplo. Às vezes, você começa uma conversa na família e de repente você está até certo. Mas, ou às vezes, você é ríspido demais naquele momento, às vezes está numa confraternização e você trata uma pessoa ríspida demais lá, e aí vira uma confusão. E você sendo crente, você poderia falar o quê? Você vai falar, puxa, eu devia ter evitado isso aí. Aí passa um tempinho, você fala assim, puxa, eu não devia ter feito aquilo, né? Podia ter ficado quieto. Então, isso significa o quê? Mesmo o crente ou ímpio, é um sofrimento que poderia ser evitado. É um sofrimento evitado, dependia de mim, de você, da pessoa que causou ele. E há sofrimentos também que você não tem como sair dele. A pessoa traz o sofrimento para você. Então, na esfera espiritual e na esfera humana, os sofrimentos basicamente são iguais. Né? Basicamente, eu estou falando, digamos assim, a maneira de sofrer. Os sofrimentos às vezes são diferentes, e tem muito diferente. Por exemplo, se você sofrer por Jesus ou sofrer por uma calúnia de alguém, a ideia é igual, né? Mas a essência do sofrimento é totalmente diferente. Mas a ideia é igual. Você está sofrendo por alguém e alguém está caluniando você de outro jeito, lá também terrenamente falando. Entende? Mas, por que o sofrimento à luz da cruz? Porque nós temos que enxergar o sofrimento à luz da cruz. E não à luz da psicologia, da filosofia. Entendeu? Ainda que tal tem seu valor também, não podemos menosprezar. Mas a luz da psicologia, a luz da filosofia, não é uma coisa que é para sempre. Muitas das vezes, mesmo você procurando um psicólogo, você não vai vencer a luta do sofrimento. Por quê? Porque você não tem aquele que sofreu por você. Então, um homem não pode tirar o sofrimento de outro homem. Só Deus pode. Amém? Amém. Então vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 4, 5. São tantos textos que falam de sofrimento, que eu estava vendo, pesquisando quantos textos falam, são tantos, e todos eles têm uma alusão ao sofrimento, mas eu achei esse aqui por bem citar esse nessa noite. 2 Coríntios 4, 17, 18. Eu achei por bem citar ele, porque ele é muito interessante. E por quê? Porque 4, 17, 18, 2 Coríntios. Porque ele assim, ele traz umas evidências aqui muito importantes, que eu vou falar no começo, depois nós vamos discorrer algumas coisas sobre o sofrimento. E Deus me mostrou isso aqui, que não tem nada a ver com o ímpio, e nem a ver, às vezes, com alguns outros sofrimentos que tem na Bíblia, que são muito pessoais, entendeu? Paulo sofreu, Pedro sofreu, mas aqui é uma coisa bem interessante, porque Paulo está dizendo aqui para a igreja. Então é um sofrimento, uma orientação sobre o sofrimento para o coletivo. Então eu achei esse texto mais importante porque não foi para uma pessoa, foi para o coletivo. Então vamos ler? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou leve e momentâneo sofrimento, produz para nós um eterno peso de glória. 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais,
E as que não se veem são eternas. Então só em Deus nós podemos pensar num alívio eterno, né? Um psicólogo pode dar um alívio temporário, um remédio. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui antes de nós entrarmos aqui para mim explanar sobre o sofrimento. Por que eu escolhi esse texto? Primeiro, o primeiro versículo, porque o nosso sofrimento é leve e momentâneo. Então, ele tem duas coisas e produz um eterno peso de glória. Primeiro ponto, a palavra de Deus está afirmando que o nosso sofrimento não vai ser para sempre. E não tem nenhum homem que pode afirmar que o sofrimento não é para sempre. Ah, irmão, mas se eu morrer, acaba. Acaba? E se você for para o inferno? Você só vai sair de uma casa e entrar na outra. Sair de um poço e entrar no outro. Só que lá é mais quente, né? Então, primeiro ponto. A palavra de Deus, isso é o quê? Para gerar força, confiança e fé em Deus. Nós devemos saber o quê? Primeiro ponto, que ele é leve e momentâneo. Ou seja, por que ele é leve? Porque a Bíblia diz o quê? Que Deus não dá um peso maior do que nós possamos carregar. Então ele é leve. Segundo ponto, ele produz em nós um eterno peso de glória. Ou seja, esse sofrimento, mesmo o sofrimento, não é algo em vão. Se você estiver sofrendo, você pensa assim, olha, está produzindo uma coisa boa esse sofrimento na minha vida. Através dele, Deus vai produzir um eterno peso de glória. Segundo ponto, não atentando para as coisas que se veem, mas nas que não se vê. O que faz lembrar isso? Hebreus 11, que a fé é o quê? É a certeza das coisas que você vê. Você vê. Mas a convicção das coisas que está por vir. Então vamos lá. O que ele falou aqui? Não atentando nós nas coisas que se vê. O que ele está falando para você que você tem que exercer dentro do seu sofrimento? Duas letras tem essa palavra. Vamos ver quem acerta. A fé. Ele está dizendo, olha, não atenta. Ou seja, lembra de Hebreus 11. Desenvolva a sua fé nesse momento. Peça a Deus fé para suportar. Por que ele diz isso? Porque as coisas que você vê é temporal. Ele está dizendo novamente, olha, o sofrimento, o que você está olhando agora, o caos que está acontecendo com você, preste atenção, isso é temporal. Olha para aquilo que é eterno. Você vê que coisa linda, né? Então ele tá mostrando para nós como nos fortalecer mediante a fé. E ele diz o porquê que você tem que exercitar a fé nesse momento. Porque o fim do sofrimento que você não está vendo, tá vendo? Ó, o fim do sofrimento que você não está vendo vai redundar num eterno peso de glória que é eterno. Ou seja, o fim do sofrimento é melhor do que ele, do início. Vai terminar melhor. Ou seja, cada sofrimento tem um propósito de você dar mais um passo em Deus, ou subir um degrau da escada. Eu estou explanando de uma maneira bem simples. Então, mas vamos para nós entender o que é sofrimento, né? Para nós entendermos a origem do sofrimento e por que nós sofremos, o que nós temos que fazer? Nós temos que voltar à origem, lá no início, na origem da criação, quando Deus criou o homem. Eu estava até conversando com o Roberto isso. Por quê? Onde surgiu o sofrimento humano? Já havia havido um sofrimento espiritual lá com Lúcifer, que é onde Deus vai e deporta ele e tira todas as regalias, né? Mas nós estamos pregando para humanos. Então, o plano de Deus aqui
era que Deus criou um mundo perfeito, sem dor, sem lágrimas e sem separação dele. Mas o que acontece ali? Eu diminui bem aqui para falar. Aí vem o preço da liberdade que Adão recebeu e sua escolha. Irmãos, só Adão e Eva, certamente, de seres humanos, só os dois tinham livre-arbítrio. Ou seja, escolher fazer o que dava na teia. E você percebeu? Olha que interessante. Às vezes as pessoas falam que nós temos livre-arbítrio. Elas não conseguem enxergar esse texto. Você já imaginou se Deus desse o livre-arbítrio para nós? Nós todos iríamos para o inferno. Porque primeiro, que nós já nascemos contaminados pelo pecado, né? Se Adão, que nasceu perfeito, e a Eva, que não tinha nenhuma contaminação, ele não deu conta de servir a Deus no seu livre-arbítrio, imagina nós que já estamos contaminados. Ou seja, você entendeu? Nós jamais conseguiríamos se Deus falasse, olha, fique à vontade aí no jardim da terra aí, o que vocês quiserem fazer, vocês fazem, ó, mas serve a mim, viu? Não faça nada de errado, sirva a mim. Você acha que só essa instrução de Deus, nós teríamos, seríamos obedientes a Ele? Jamais. Nem Deus nos punindo, nós o desobedecemos. Imagina se Ele deixa a reveria. Então, o que acontece no Éden? A humanidade escolheu desconfiar de Deus e buscou a independência. O Newton desconfiou de Deus? Sim. Vou explicar para você. Lembra quando a serpente falou, já preguei isso aqui? Ela fala assim, olha, Deus, Ele não quer, porque vocês vão ter o mesmo sabedoria, o mesmo discernimento dele. O que Satanás estava pondo na mente da Eva? Olha, Deus, Ele quer restringir vocês a alguns atributos, mas vocês podem alcançar vários outros. Basta vocês comer daquela árvore. Por isso que Ele está falando, porque eles não querem que vocês sejam igual a Ele. E por que Satanás falou isso? Porque ele tentou e deu errado. Então o que ele faz? Ele tem que arrastar mais alguém com ele para levar para o inferno. Então ele foi lá e falou, pô, eu vou ficar sozinho apanhando aqui de Deus? Não, peraí, eu vou tentar levar mais alguém dele também, ué. Ou seja, eu vou brigar com Deus de outra forma, né? Usando os próprios seres que Ele criou. E aí o que acontece? A Eva, ao ouvir a lábia de Satanás, o que ela faz? Ela tem uma certa desconfiança, pensando, pode ser que ele esteja certo, às vezes tem tanta coisa boa para nós ali, e Deus quer restringir sem motivo nenhum, hein? Aí ela desobedece, né? E o que acontece quando ele desobedeceu? Ele buscou a independência. Ele não teve o livre-arbítrio, mas ele teve a independência para fazer todo o mal que ele queria. Olha que interessante. Porque dali para frente ele não conseguiu fazer mais o bem. Tanto que nós estávamos discutindo aqui se Adão foi salvo ou não. Não tem nada muito certo na Bíblia que ele foi salvo. Pesquisei bastante, né? Tem muita coisa assim que é duvidosa. Porque nós não vemos ele arrependendo. Aí o pessoal fala, não, mas Jesus saiu da mulher. Claro, ela era a única mulher que tinha. Jesus tinha que vir de lá, na parte humana. Tanto que eu vou colocar uma dúvida em xeque, que quando Deus vai colocar uma referência para as mulheres em Pedro 3, que ele fala, olha, semelhantemente vós mulheres, sede submissas ao vosso marido em tudo, assim como Sara. Ou seja, peraí, mas quem que era a mulher de referência das mulheres? Não tem que ser a Eva? Ela é a mãe de todas. E você sabe que Deus fala? No qual ela é a mãe de todas. Ou seja, por que isso? Eva é a que deu a luz, mas a referência de mulher que submete ao marido é a Sara. Ou seja, e mulher que obedeceu a Deus e submeteu ao marido do jeito que Deus mandou, foi a Sara. Então a Eva foi descartada no quesito de submissão a Deus. Então Deus não colocou ela
colocou a Sara. Então é muito importante isso. Então você vê que não tem nada da Eva na Bíblia depois. Não tem uma coisa boa, Deus falando. Mesmo depois que ela desceu, a não ser o filho Caim, né, que ela fez, né? Que Deus se agradou da oferta dele. Então, o Abel, o Caim não, Deus me livre. Então, eu coloquei aqui, viver independente de Deus nos traz muitos sofrimentos. Então, talvez uma grande parcela do sofrimento que nós temos, nós precisamos analisar se nós estamos vivendo independente ou não. Nós precisamos pensar nisso aí. Porque talvez, irmão, mas como você é independente de Deus? Deus está em todos os lugares? Tá bom, Deus, Cristo é a videira, mas você pode ser um galho seco. Você não está dependendo da seiva da videira, você está ali, mas está seco. Você só não sai da videira porque não tem como você ver fora da jurisdição de Deus. Mas está morto, está só esperando o machado, está na raiz já o machado, para cortar você e pôr na fogueira. Então, temos que tomar cuidado. Uma das razões de a gente sofrer, a gente tem que ver a independência, se a gente não está vendo independente. E desobediência é fatal, né? A gente vê na ceia, a desobediência daquela igreja estava trazendo muitas doenças, pessoas morrendo, porque não estava fazendo a ceia de acordo com o que Cristo fez. Por isso que Paulo vai e fala, porque eu recebi do Senhor, aí Paulo fala, olha, eu vou instruir para vocês como que é a ceia, como que eu recebi, como que os discípulos receberam a ceia, e como que Jesus fez. Não é do jeito que vocês estão fazendo. Você vê, e isso trazia o que? A desobediência trazia sofrimento, mortes, doenças são sofrimentos. Então, a submissão de Adão à independência que ele queria, ele submeteu à independência, eu não quero mais servir a Deus, fez que o pecado entrasse no mundo, e com ele a terra foi amaldiçoada, lembra? Não foi só ele. Logo que ele, digamos assim, foi amaldiçoado, a terra também foi, que ele pisou. E isto resultou no quê? Na dor, na fadiga, na doença, passaram a fazer parte da vida humana. Viu como que o sofrimento foi andando? Chegou em nós. Foi dessa forma. Então essa é a origem do sofrimento. Mas olha que coisa linda, irmãos, para vocês, grave isso na memória de vocês. Talvez vocês nunca pensou nisso. Que a parte da mulher que pisa na cabeça de serpente, Deus me deu uma explicação um pouquinho diferente para vocês entenderem. Que está dentro também, mas de umas palavras que talvez é mais simples do que a maioria dos pregadores bíblicos. Mas Deus, na sua infinita bondade, não abandonou o homem no seu sofrimento. Logo após a queda, Gênesis 3,15, Deus promete que o descendente da mulher, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. O que seria isso? O remédio para o sofrimento foi planejado na mesma hora em que o sofrimento nasceu. Ou seja, a humanidade caiu. E Deus vai lá e fala, preciso fazer o antídoto para curar isso de volta. Na mesma hora é resolvido. Claro que eu estou falando no tempo de Deus, né? Jesus morreu antes da criação. Eu coloquei, você já tinha percebido a misericórdia de Deus nesse texto? Mas irmãos, enquanto estivermos nesse corpo, passaremos vários tipos de sofrimento. Isso não vai isentar o sofrimento, mas nós já temos a cura. Ou seja, não vamos morrer no sofrimento. E devemos encará-los com maturidade, racionalidade, e não como um animal irracional que foge de qualquer sofrimento.
Eu estava vendo um negócio que todos os animais, ao ver um sofrimento, eles correm. Então, aqui mostra uma outra coisa, talvez é uma palavra meio pesada, mas só para compreensão, é claro que ninguém aqui é isso. Mas talvez nós agimos como um animal diante do sofrimento. E queremos fugir. Só que nós somos racionais, temos o Espírito de Deus, temos esclarecimento, e Deus nos dá saída, diretrizes, maneiras de a gente lidar com o sofrimento. O animal não tem. Porque ele não tem o Espírito de Deus vivendo nele. Ele simplesmente tem a vida. Somente. E o sofrimento, ele se manifesta de várias formas em nossas vidas. E a Bíblia nos ajuda a identificar cada uma delas. Então nós vamos ver várias formas de sofrimento que aparecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E como lidar com eles. A primeira forma de sofrimento aparecer é o sofrimento geral. Sofrimento geral. Ou seja, aquele que atinge todos nós, desde um bebê até o mais idoso. É um sofrimento geral. E esse sofrimento geral é aquilo que eu falei ali, a terra, Adão, a terra amaldiçoada por causa de ti. Qual sofrimento? Romanos 8, 22, fala do gemido da criação. E esse sofrimento que nos atinge, simplesmente por quê? Porque nós estamos num mundo decaído. Por isso que ele nos atinge. A terra foi amaldiçoada. Então aqui nós vamos sofrer. Acabou a perfeição do Éden. Então, ele vem através de... Como é que esse sofrimento geral vem através disso? Eu já até falei. De desastres naturais. É um sofrimento geral. Pode atingir a todos. O envelhecimento do corpo. Alguém fica novinho até morrer? Não. É um sofrimento geral. As doenças físicas. Tudo faz parte disso. Como eu falei ali, Romanos 8, 22. A segunda forma de sofrimento é por consequência. Terrível também, né? As próprias escolhas erradas ou pecados, né? Nossas escolhas. Lembra da lei da sementeira? As próprias coisas erradas, as próprias ou pecados. Vamos ler isso em Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Irmão, guarde isso na memória de vocês, ó. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, as escolhas suas trarão fruto delas. Ou seja, qual esse fruto? Da mesma espécie que você semeou. Se você semear ódio, você não vai colher amor. Semear espinho, não vai colher uma flor. E assim por diante. Isso Deus está dizendo certamente, ou seja, Ele está jurando em cima da palavra. Não tem, é inevitável, não tem como isso mudar. Então, as nossas escolhas erradas, vamos semear para receber o pagamento das escolhas erradas. É fatal. Gálatas, né? 6, 7, né? Porque o 8, quem semeia na carne, ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. A corrupção aqui também, ela tem uma conotação de destruição. Para entender melhor, quem semeia na carne, semeia destruição. Para quem? Para os outros? Não, para você mesmo. Eu sei que está semeando na carne. Então você vai semear destruição para você. Então olha aqui, vamos lá. Semear na carne é apenas vivermos para satisfazer os nossos desejos, egoísmo, os nossos impulsos, da nossa natureza humana.
e pecaminosa. Isso é semear na carne. É viver só para satisfazer os desejos da carne e a natureza pecaminosa. Colher corrupção ou destruição, que diz no texto aqui, é o sofrimento das escolhas nossas. O desgaste físico, emocional, o vazio e a morte espiritual. Esse é o que nós vamos colher se nós semearmos na carne. Ou seja, a separação final de Deus é o fim. Semear no Espírito é escolher ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, buscando o seu fruto, a paz, o amor, a bondade, a obediência a Deus. Simples assim. O que significa isso? Vocês lembrou de alguma coisa aqui? A paz, o amor, a bondade, isso é o quê? Fruto do Espírito. Então, quando você semeia no Espírito, você colhe esses frutos. Simples assim, né? E colher a vida eterna, que é o final aqui, né? Da coisa, né? Quem semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Colher a vida eterna. É o quê? É o resultado de semear no Espírito. Isso não resultará somente na vida eterna. Porque você terá benefício aqui também, antes que chegue a sua morte. Mas também viver aqui na terra uma vida plena e com propósito ao lado de Deus. Nesse presente momento mesmo. Jesus diz, a oração do Pai Nosso diz assim, ó, faça a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, se você semear no Espírito, a paz, toda a paz que excede o entendimento lá no céu, ela fará parte da sua vida também. Você vai começar a viver um pedacinho do céu na terra, porque Deus vai fazer a vontade lá, que é feita lá em você aqui. É simples assim. Ah, irmão, mas aqui é tribulação, aqui nunca vai ter paz, isso aqui nunca vai... Não estou falando de melhorar. Eu estou falando que o mundo está caindo, mas você está em paz. É só isso. É uma coisa individual. É para aqueles que buscam, não é para o mundo inteiro. Não é que Deus vai mudar o governo e vai melhorar tudo. Não. É para aqueles que estão em Deus, buscando essa paz, semeando no Espírito. Mas o que fazer então, irmão? E quando eu percebo que eu tenho semeado mais na carne do que no Espírito? É poucas opções aqui, irmão. Não dá para titubear. Ora, irmão, peça a Deus para que Ele mude seu caráter. Por quê que você pode fazer isso com certeza? Porque Jesus não é um Deus distante. Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Se você quiser anotar em casa, Hebreus 4,15. Ele está ali para se compadecer dela. Chore pelo seu pecado. Você não está sozinho em um quarto escuro. Deus é socorro bem presente. Não diz o Salmo assim? Chore, Deus vai te socorrer. Lembra que tudo isso será, irmão, lembra que ele diz lá? Pela fé. Crendo sem ver. Sem crer no que é temporal, mas crendo naquilo que é eterno, naquilo que você não vê. Isso acontece quando a fé é desenvolvida para esse rumo, digamos assim. A terceira forma de sofrimento. Essa aqui é uma das mais duras, né? O sofrimento por amor a Cristo. Esse sofrimento, irmão, é como aquele que eu falei, humano, ele é inevitável. A não ser que você não é de Cristo. Mas se você for de Cristo, em algum momento, você terá várias experiências com esse sofrimento aqui. Então esse sofrimento aqui é a dor, a rejeição, ou o preço que nós pagamos por escolher fazer a coisa certa e seguir Jesus. Sempre nós vamos pagar. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Ser excluído por amigos, e às vezes até pela família, porque você não participa das práticas erradas que eles cometem. Ou ser injustiçado no trabalho por ser honesto. Então você vai ser. E também pelo Evangelho de Cristo, por você professar Ele.
Porque a maioria das pessoas odeiam a Cristo, né? Muita gente fala, olha, o evangelho já alcançou por causa da internet. Tem uma pesquisa aí que o evangelho alcançou 1/3 só da terra, até agora. 1/3 são evangélicos, praticamente. 2/3 não é, a maior religião do mundo é muçulmana. E a católica bem próxima. Então, assim, o evangelho não está tão avançado como nós imaginamos. Ainda falta muito para avançar. Então, irmãos, o sofrimento por amor a Cristo, só que tem uma coisa aqui que nos encoraja e dá uma alegria para nós. Quando você sofre por amor a Cristo, é o selo de que você pertence a Deus. Isso ratifica. Se a pessoa está tentando te machucar, te humilhar por amor a Cristo, não tem como alguém te machucar por amor a Cristo se o Espírito Santo não estiver dentro de você. Aquilo deve ser um motivo de alegria para nós, porque está ratificando. Eu sou de Deus, porque se eu não fosse de Deus, essa pessoa não estava me pilhando aqui. Né? Então, isso é uma coisa boa. Por quê? Ratifica. Você passa a ter uma certeza melhor. Então é importante. Porque quantas vezes a gente não balança e fala, será que Deus está comigo? Será que eu sou de Deus mesmo? Aí tem uma ratificação, isso é importante. Né? Uma confirmação, a palavra aqui. É bom a gente confirmar uma coisa que a gente tem dúvida, não é? Então o sofrimento a Cristo tem essa coisa boa de confirmar. E Jesus disse que no mundo teríamos aflição por causa dele. Ou seja, é inevitável. Jesus não poderia dizer que nós ia ter aflição por causa dele e não ter. Seria uma mentira. João 16:33. Então, como a gente reage diante dessa situação, sofrer por Cristo? Alegre-se. Esse sofrimento gera galardão e prova que a sua luz está incomodando as trevas. Olha que interessante. Se alguém quer brigar com você por causa de Cristo, é porque está surtindo efeito. Né? Porque quando a gente vê que uma pessoa não serve para nada, ou não atinge nada, larga-se para lá, isso aí não... Isso é um zero à esquerda, não é assim que a gente fala? Mas se está acontecendo com nós devemos nos alegrar. É importante. É sinal que você está no caminho certo. E vamos falar então de que esse sofrimento produz em nós e nos garante. Jó fala algo sobre isso. Jó 23:10, ali, né? Mesmo diante de grande dor, lembra? Jó todo mundo conhece, né? Acho que o pessoal conhece mais a dor de Jó do que a João 3,16, né? Então, mesmo diante da grande dor, né, que ele estava passando ali, ele reconhece que o sofrimento é um processo de refinamento. Ele reconhece, ele fala, Deus me deu tudo ele pode tirar, nada é meu. Né? Ele até fala isso para a mulher dele, né, que ela não está num juízo perfeito ali, né. Então, o que ele faz lá em Jó 23:10? Ele declara o seguinte, ó, mas ele sabe o meu caminho, e provando-me, ou prova-me, e sairei como ouro. Que interessante, né? Parece uma metáfora, mas tem um sentido. Para quem não sabe muita coisa sobre ouro, sairei como ouro, quando essa metáfora que ele fala ali, é um processo de purificação. Assim como o ouro precisa ser derretido para separar as impurezas, para que ele tenha mais brilho e mais valor para ser vendido, né? Assim também, quando passamos por provações, nosso caráter vai ficando mais parecido com o de Cristo. Entende? Então, às vezes Deus libera um sofrimento, mas é para nós aumentar a nossa fé, aumentar a nossa comunhão com Ele, como eu disse, dar mais um passo à frente, aproximar mais do consumador da nossa fé, né? E 1 Pedro 4, 13, 14, coloquei de uma maneira mais, para a gente compreender mais fácil,
diz que nós devemos nos alegrar ao sofrermos por Cristo. Que eu já vinha falando, né? Isso nos alegrará para esperar sua glória. E também isso confirma que o glorioso Espírito Santo veio sobre nós. Ou seja, quando você se alegra, quando você está sofrendo em Cristo, isso gera uma alegria maior no seu coração de esperar a vinda de Cristo. Se você consegue vencer, alegre. Não estou falando dando risada, mas você fala, Senhor, me ajuda a passar por isso aí. Eu sei que isso é necessário. Quando você passa, você fala, eu sei que eu estou no caminho. Eu estou perseverando, Deus está me ajudando. Eu estou na caminhada, eu não saí dela ainda. Eu não saí desse caminho. Para que nós tivéssemos essa alegria de poder jubilar no sofrimento, para que nós tivéssemos isso, foi feito algo para nós. Esse sofrimento, essa alegria que nós temos, não é porque eu estou dizendo assim, alegre no sofrimento e você vai conseguir. Tem alguma coisa por trás disso aí, nos bastidores, que foi feito para que essa alegria viesse até você. Porque senão era só sair dando risada. Então, por que eu me alegro? Porque o sofrimento vai passar? Não. Porque tem algo. Lá fala um peso de glória, quando nós lemos, muito excelente. Tem algo muito melhor que está por vir depois do meu sofrimento. Não é só que eu vou parar de sofrer e vai acabar a tristeza, não. Vai resultar em uma coisa muito maior. Ou seja, terá um prêmio muito maior que o sofrimento. O sofrimento não é capaz de superar o que Deus tem para mim. Então, e como eu classifiquei isso? Eu estava pensando em Deus, na morte de Cristo, né, que é lá que isso acontece. Então eu coloquei esse irmão na noite mais dolorosa de Jesus, antes da cruz. Vocês sabem onde foi, né? No jardim do Getsemane. Foi a noite mais dolorosa dele, porque ali foi aonde ele teve o checkmate, né? Se puderes, afaste-se de mim, mas que não seja como eu quero, mas faça a tua vontade. Ele teve um checkmate ali, foi a maior dificuldade dele, foi ali. Então naquela noite, ele escolheu, aí eu fiquei pensando, por que Jesus escolheu a noite mais dolorosa para ir para o jardim do Getsemane, não para o monte, isolar todo mundo, falar, eu quero ficar sozinho, porque eu preciso resolver umas... Por quê? Fui pesquisar um pouco sobre o jardim. Sabe o que significa a palavra Getsemane, no original? Prensa de azeite. Pensa numa prensa. Jesus escolhe ir para um lugar que significa prensa. Tem tudo a ver, né? Ali. Porque ele foi prensado ali. Então, o seu sofrimento foi tão intenso que o seu suor, né, segundo Lucas 22:44, se transformou em gotas de sangue que corriam no chão. Olha o tamanho da prensa, o lugar da prensa. Ele foi, Isaías 53 fala o quê? Que ele foi esmagado, né, pelas nossas transgressões. O fruto da oliveira, a azeitona, enquanto ela está lá no pé, né, diz que ela é amarga e se comer é muito amarga, ela não serve para nada. Mas, enquanto ela está ali, vivendo sozinha, sem passar por nenhuma luta, ela não pode te oferecer nada, porque nem comer ela direito você consegue, azeitona. Mas quando ela passa pela prensa e ela é esmagada, ela sai um azeite puro, que serve para vários benefícios. Então a prensa que Deus nos coloca às vezes, vai nos ajudar em muitas áreas da nossa vida.
Lembrando agora da prensa que Jesus passou aqui, resultou o quê? Na salvação de todos nós que estamos aqui. Ou seja, ele foi esmagado pelas nossas transgressões, mas foi daquele esmagamento no Getsêmani e na cruz que jorrou o azeite da nossa salvação, irmãos. Foi ali. Mas um cristão maduro, muitas vezes o cristão imaturo, ao sofrer, o que ele diz? Deus está me destruindo. Eu já vi tanta gente falar isso. Deus está me destruindo. Deus não destrói ninguém. O cristão maduro diz assim, ó, Deus está me prensando, porque Ele quer que saia uma coisa boa de mim, um azeite. Precisa, a prensa tira o amargo e muda o caráter, transforma aquela azeitona quase que na árvore sem nenhuma utilidade em um azeite puro que cura a ferida e alimenta vidas. Muitas das vezes Deus permite que a prensa nos aperte para liberar o azeite, né, do caráter e da maturidade de Cristo. Outra coisa, irmão, coisa interessante, muitas das vezes nós ficamos assim, meio desligados de Deus, né? Não vou orar, tô tão chateado e tal. E aí como é que faz para você orar? Como é que você vai voltar a orar? Você está desanimadão, sabe o que acontece? Tem orações que só serão feitas depois da prensa. Se Deus não vir te espremer de novo, você não vai voltar, você não vai orar. Então a prensa é necessária. Foi necessário para Jesus e é necessário para nós. O jardim só tem nome de jardim. Mas lá a pedra da prensa, nós ficamos sob ela e ela sobre nós para nos prensar. Então, quando você pensar em sofrimento, você lembra da prensa que Jesus passou. E ele não precisava. E você sabe por que ele passou aquilo lá? Para que o seu sofrimento não fosse eterno. Por isso que ele é passageiro e momentâneo. Porque o sofrimento que te levava para a eternidade, Jesus foi prensado no meu e no seu lugar ali. E tem um nível também, irmão, de intimidade com Cristo, que só vai acontecer quando a casca do nosso orgulho for quebrada na pensa de Deus. Porque às vezes tem uma certa época que nós estamos muito orgulhosos. E aí Deus tem que pegar a azeitona dele e falar, vem cá, preciso pôr a pedra em cima de você e te esmagar de novo. Tem que arrancar a casca, que a casca está protegendo você. Preciso que você fica explícito novamente. Nós nos alegramos no sofrimento porque o Getsêmani nos prova, vocês sabem disso, vocês ouviram, nos prova o quê? Que a última palavra da nossa vida nunca será a dor e nem o sofrimento, mas a ressurreição e a glória eterna. Essa é a última palavra. Por isso que Jesus passou para lá, para que o sofrimento e a dor não fosse a última palavra, e sim a glória eterna, né? A ressurreição e a glória eterna. Lembra que Paulo disse, quando nós lemos lá, que todo sofrimento é momentâneo, mas é necessário. Para quê? Para produzir em nós um eterno peso de glória. Deus me mostrou duas frases agora. Antes da cruz, todos os homens da terra, quando eles iam clamar a Deus, você sabe o que eles diziam? Para vocês entenderem? Eli, Eli, sabachthani. Sabe o que os homens diziam? No sofrimento? Deus meu, por que me desamparaste? Davi disse isso.
Mas depois da cruz, irmão, sabe qual que é a palavra de ordem para nós? Tetelestai. Está consumado. A palavra de ordem é tetelestai. Depois que Jesus passou para aquela prensa, entregou sua vida na cruz, nunca mais nós vamos precisar falar Eli, Eli, sabachthani. Porque Deus jamais nos desamparará. Sempre nós temos que lembrar, tetelestai, está consumado. O que está consumado? Tudo que precisava para nos conduzir até o céu já está preparado. O caminho foi aberto. Então isso é muito importante. Que Deus, vou terminar agora, nos conforte em nossos sofrimentos. E que uma palavra foi bem simples, que se fala de sofrimento aqui dá quase meia Bíblia, mas foi bem simples, mas foi para quando você sofrer, você lembrar da prensa. Se você lembrar já da prensa no Getsemane, da oliveira de Deus sendo, da azeitona de Deus sendo prensada na pedra, você vai ver que, você vai lembrar que o seu sofrimento será leve e momentâneo. E que nunca mais você dirá Eli, Eli, sabachthani. Você sempre vai dizer tetelestai. Não adianta as trevas ou o que for. Não vai convencer você de que você vai morrer nela. E eu quero terminar isso, tem um minutinho, eu queria que o Derek cantasse a música de Romanos 8, 35 em diante. Eu gostaria que ele cantasse e vocês prestassem atenção. Isso faz parte daquilo que já foi nos dado. Ele vai cantar. Amém?